Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Frequência Executiva e também aqui no grande portal Esportes na Executiva, onde temos o comentário de hoje a respeito do grande jogo ontem entre Chile e Brasil, onde o Brasil venceu por 2-1 com o gol de Igor Jesus e de Luiz Henrique, trazendo esta grande vitória, deixando o Brasil agora com 13 pontos na quarta colocação da competição Libertadores Copa do Mundo de 2026. Então, a todos os ouvintes que estão ligados também na Rádio Frequência Executiva, ligado também no Sport Show, o Jogada Certa, o Bola na Rede e a Arena Esportiva. O Sport Show começando agora, meio-dia indo até meio-dia e 15, onde temos também essa grande resenha com este amigo de vocês, Fernando Matos. Brasil vence o Chile por 2-1 com a escalação, a mesma escalação que eu tinha dado ela como provável lá na Arena Esportiva, no pré-jogo, ontem à noite, e a mesma escalação com o Anderson, o Danilo, o Marquinho, o Gabriel Magalhães, aí eu botei o Abner e entre parênteses eu botei o Alex Telles, porque poderia entrar, então entrou mesmo o Abner, e no meio ele formou com o André e Paquetá. Na frente ele colocou o Savinho, o Rafinha e o Rodrigo, Igor Jesus na frente. Então ele entrou com esse esquema, do qual também eu imaginei que ele ia entrar no 4-2-3-1, que realmente é um esquema bem defensivo, ao mesmo tempo agressivo, só que foi um verdadeiro... jogadores não tinham um esquema tático normal, não se acertavam com esse esquema, então os que se vieram amontoados de jogadores correndo atrás de uma bola, e assim a seleção brasileira não vai a lugar nenhum, e tanto foi assim no primeiro tempo como no segundo tempo, e toma um gol a 2 minutos da partida, onde em uma total displicência de toda a sua defesa, tanto para deixar o cruzamento acontecer, como também a cabeçada do atleta do Chile fazendo 1-0, do qual até abalou o próprio andamento da nossa seleção. E daí vem as substituições, onde já se sabia, como eu tinha falado antes, dos últimos 5 jogos onde o Brasil levava vantagem e que também não admitia a derrota do Brasil de forma alguma, do qual aconteceu de virada diante do Chile e levando a nossa seleção à quarta colocação com 13 pontos, o que é muito pouco para quem quer chegar numa Copa do Mundo e conseguir levantar o troféu de campeão. Então, muito pouco a seleção. O Dorival Júnior não tem como ser criticado, porque não é ele quem escala a seleção, e ontem me parece que ele resolveu peitar alguns dirigentes e algumas entidades, alguns patrocinadores, e colocou o Igor Jesus de saída, onde eu era um dos tais que acreditava que ele poderia entrar com o Endrick, mas que logo cedo houve aí muitos comentários a respeito da entrada do Igor Jesus, e deu muito certo. Então houve ali o esquema entre o qual eu achei, e ele permaneceu com esse esquema, mas que poderia ter sido melhor distribuído, onde o Paquetá junto com o André, o Paquetá não jogou absolutamente nada, totalmente displicente dentro de campo, levando logo um cartão, assim que tomou o gol, no início da partida, leva um cartão amarelo, prejudicando assim a ele mesmo e a nossa seleção. Então, veja que a nossa seleção precisa realmente retornar a repensar como é feita essa convocação da seleção, do qual ontem mesmo aqui mesmo no portal e na Arena Esportiva, na Rádio Frequência Executiva, eu falava que não concordava com esse tipo de convocação na seleção brasileira, do qual também está lá onde eu falei. A seleção brasileira só vai ter algum sucesso
quando realmente os atletas forem convocados aqui no Brasil. E ontem surgiu a ponta do iceberg, onde quem resolveu foram 2 atletas que jogam aqui dentro do futebol brasileiro. E o treinador tem que estar trabalhando, o treinador não precisa estar viajando para canto nenhum. Essa é a minha opinião. Inclusive, ontem, assistindo uma das pessoas mais respeitadas, do qual eu tenho uma admiração profunda, que é o Gesso Canhotinha de Ouro, o homem da Copa de 70, o homem que sabia distribuir no meio-campo uma bola, sabia onde colocar a bola, e ele falava e deu o pontapé inicial para concordar comigo. E veja que o meu comentário foi feito antes do jogo. Antes do jogo eu falei que a nossa seleção brasileira só vai realmente ganhar alguma coisa, e aí sim, quando ela for escalada com atletas que jogam no Brasil, com o treinador trabalhando nas 4 linhas do gramado, na Série A ou na Série B. Nós temos treinador aqui para todos os gostos. Então não adianta querer vir, o Dorival. Não, o Dorival não escala ninguém, o Dorival não convoca ninguém. Tire isso da ideia. Não é o Dorival, são favas contadas, tem que vir fulano, não. No dia que realmente a nossa seleção foi escalada por um treinador, que aí sim ele vai ter o comando e dizer, vai se jogar dessa forma. Agora, vem esse pessoal que estão lá pela Europa, não interessa, eles podem estar no Catar, onde eles estiverem. Para mim, deixe lá, vamos treinar aqui. Quando tiver um time de folga, monta-se uma seleção, pega um time da Série D, do subúrbio lá do Rio de Janeiro, aqui do Ceará, lá do Recife, lá na Bahia, e vamos formando a nossa seleção. E vamos formando. Aí sim, mas não vamos ganhar na próxima Copa do Mundo não, mas na segunda ou na terceira eu tenho certeza absoluta que quando o jogador brasileiro que está atuando aqui dentro começar a sonhar que existe possibilidade de ele chegar à seleção, o topo da carreira, eu tenho certeza absoluta que o nosso futebol mudará imediatamente, como no passado. Agora, atualmente não, o cara tá lá aqui na Série A, ele não tem nem sonho de chegar na seleção brasileira. Então isso dificulta muito para o treinador. Então não se deve culpar treinador, não se deve culpar comissão técnica e muito menos atleta, porque o que está ali é time de várzea. É o time que eu jogo aqui no Paulistano. É o time onde a gente se reúne, galera, vai ter o jogo aqui e tal, tu vem, tu não vem, reuniu, botou em campo, pronto, acabou. Então é assim que é a nossa seleção. Essa seleção dessa forma, me diga se vai ganhar alguma coisa. Agora, ontem surgiu a ponta do iceberg, onde o meu um grande ídolo que eu tenho no futebol, um grande comentarista de futebol, o Gesso, lá na Tupi do Rio, dava também o conhecimento a todos e dizendo que aqui está a ponta do iceberg. A nossa solução está dormindo ao nosso lado. E a gente atrás de atletas que ninguém sabe nem... O garoto não sabe pronunciar o nome do time que esses jogadores jogam. Eu não sei. Imagine o garoto de 14, 15 anos. Ele quer ver, saber se o torcedor do Flamengo tem que dizer... meu time mandou 5 jogadores, como antigamente era uma expectativa em todo o Brasil, em todos os estados da federação. Fulano merece a seleção brasileira, o jogador lá da Bahia merece a seleção brasileira, o jogador lá do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul, e aí sim, fazer esse esquema aqui dentro, para depois chegar lá fora. Agora, trazer esse tipo de jogador, não é um jogo péssimo, um jogo ruim. Eu vibro muito com a minha seleção, principalmente com a vitória, mas infelizmente a nossa triste realidade é essa. Nós não temos um comando técnico de uma seleção, ele não convoca ninguém, então que ele tem que formar, a seleção tem que formar um grupo de treinadores aqui no Brasil, que estejam atuando no Brasil, trabalhando junto. Olha, o Flamengo vai jogar lá em Manaus, então manda dois, três treinadores, olheiros para ir para lá. Quem é o destaque do Manaus? Quem é o destaque do Flamengo? É assim que nós devemos pensar na nossa seleção. Então, veja bem,
o que está acontecendo por trás de tudo isso são empresas, empresários que formam a nossa seleção e jogam na mão de um treinador como o Dorival Júnior, ou que seja ele quem for. Não resolve o problema. Não resolve. Nós temos um exemplo claro aqui. Um atleta do Fortaleza só é contratado com aval do Vojvoda depois que ele examina o histórico do atleta. Mas não vem aqui o empresário empurra, o empresário vem fazer o trabalho dele, oferece o atleta. Então o treinador vai ver o histórico com análise de todo o grupo que está por trás desse treinador. Aí sim, se realmente o atleta merecer chegar, aí ele contrata. E assim também deve ser feito na seleção brasileira, onde essa famigerada CBF não resolve absolutamente nada, é só escândalo, não se resolve nada, e o que é que acontece é o que a gente vê, um futebol medíocre, um futebol totalmente alheio ao que é o futebol real, o real futebol brasileiro, e aí vão se culpar o treinador? Não existe treinador bom para esse tipo de coisa, onde se empurra vários pernas de pau que ninguém sabe nem o clube que está jogando. E aí o que acontece é isso. Hoje amanhecemos agora na quarta colocação com essa vitória de ontem, os 13 pontos. Então, para mim, o destaque para mim do jogo foram os dois que fizeram o gol e mais nada, onde o nosso goleiro estava totalmente adiantado, uma zaga parecia que estava cochilando ou olhando para as arquibancadas, onde em 2 minutos nós levamos o primeiro gol. E aí o Igor Jesus vem e empata aos 45 minutos, e aí Luiz Henrique fecha o caixão do Chile, e aí chegamos à quarta colocação com 13 pontos dentro da competição. Então, vamos pensar bem, então, botar os pés no chão, nós que somos os críticos do futebol, que analisamos futebol porque jogamos futebol, fizemos curso de treinador, no meu caso, mas aponto um grande craque de futebol como é o Gerson, lá na Rádio Tupi, onde eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo e de ver o seu comentário, que chegou ao meu comentário, onde ele fala que aqui está a solução. E hoje eu estou aproveitando aqui no Esporte Show essa resenha de meio-dia a meio-dia e 15, tanto na Rádio Frequência Executiva como aqui no grande portal do YouTube Esportes na Executiva, para analisar juntamente o que se passou ontem. Então, futebol medíocre, onde ele entra. A escalação é o que se esperava mesmo. O esquema de jogo não é que eu adivinhei. Não é, mas eu venho assim, eu acompanho a seleção brasileira. Eu não me diz, tá jogando ruim, eu tô lá assistindo. Tá jogando melhor ainda, tô assistindo. Somos campeões, tô vibrando. Perdemos, fico triste, porque a seleção brasileira é algo que eu acompanho ao vivo desde 1970, então não é de agora. Então veja, a escalação era aquilo mesmo, onde eu tinha botado no meu pré-jogo de ontem, eu botei o Enderson, o Danilo, o Marquinho, o Gabriel Magalhães, o Abner, e entre parênteses eu ainda botei, frisei muito bem, o Alex Telles. E aí no meio eu também botei o André e o Paquetá, que também foi o time certinho que eu esquematizei dentro do meu pré-jogo, o Savinho, o Rafinho, o Rodrigo. E aí vem o Igor de Jesus lá na frente, e foi o matador. Então, torcedor, se ligue sempre lá na Rádio Frequência Executiva, também no Esporte Show, o Jogada Certa, o Bola na Rede de 18 às 19 horas e o Arena Esportiva fechando o bloco esportivo da Rádio Frequência Executiva de 22 a 23 horas. Torcida amiga, carinhosamente, boa tarde.